Bom, nós temos um texto aqui, pastor, em Gênesis, capítulo 19, que se fizermos apenas uma leitura simples, sem muito se aprofundar, ele pode gerar algum tipo de dúvida por parte dos leitores da Bíblia Sagrada. Nesse texto está falando aqui sobre Ló, que habitava na cidade de Sodoma e recebeu ali a visita de 2 anjos em sua casa, que foram ali para avisá-lo sobre o iminente juízo de Deus sobre não só Sodoma, Gomorra, como também as cidades da Campina ali, Adimá, Zeboim, aquela região ali, estavam sob o juízo de Deus. Então, quando nós lemos o texto, percebemos que os moradores daquela cidade ficaram indignados com a presença daqueles 2 anjos ali. E eles falam aqui em Gênesis 19, verso 5, e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Pastor, qual era o problema dessa cidade Sodoma? Era a inhospitalidade, pastor? Não eram pessoas muito receptivas? Era por isso o motivo deles estarem à porta de Ló batendo àquela hora da noite, pastor? Antes fosse, né? A palavra de Deus nos recomenda que devemos ser hospitaleiros. E quando fazemos isso, podemos estar até tratando com anjos, né? A condição. Mas não era esse o problema. O problema era a questão da homossexualidade. E podemos ver, antes de adentrarmos nesse assunto, que em Gênesis capítulo 1, verso 31, na criação de Deus, Deus conclui dizendo: tudo quanto Deus tinha feito era bom. Então Deus criou o homem e a mulher da melhor maneira possível. Agora o homem, de vez de continuar nesse estado que Deus criou, ele adentrou por um outro caminho que podemos denominar a degeneração. Então hoje se fala nas escolas sobre a evolução, que o homem veio não sei da onde, em tal época, há milhões e milhões de anos. Quer dizer, isso é o que a ciência aponta, né? Mas, cada vez mais o homem, de vez de evoluir no seu interior, ele se degenera. Então, ele muda, às vezes, dos hábitos que deveriam ser masculinos, os hábitos que deveriam ser femininos, e há uma troca. E daí nós vemos a degeneração do ser humano. E nesse caso que o irmão cita, de Gênesis 19:5, esses homens já tinham uma fama antes mesmo de acontecer isso com Ló. Nós encontramos em Gênesis 13:13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então já tinha uma fama. Ló, ele se arriscou indo morar nas campinas lá de Sodoma e Gomorra. E agora, os varões de Sodoma queriam abusar sexualmente daqueles visitantes, que eram 2 anjos que foram avisar Ló e sua família,
a sair dessas cidades, porque o juízo de Deus vinha sobre elas. Então ali, Deus enviou o juízo. Agora a questão é, e atualmente, como tem sido o juízo de Deus? Pastor, nós notamos aqui, em paralelo com outro texto que está sendo estudado nos domingos pela manhã, a carta aos Romanos, em Romanos capítulo 1, que o apóstolo Paulo também aborda a questão do homossexualismo, que está em evidência nesse capítulo 19 de Gênesis, tão evidente que quando os homens fazem a proposta para Ló, traze-os fora a nós para que os conheçamos. A proposta de Ló era, no verso 8, de oferecer as próprias filhas, virgens. Então veja a referência em si, eles estavam interessados nos homens, nos varões que ali estavam, e não se interessaram por mulheres e ainda mais virgens, que estavam ali sendo colocadas à disposição por Ló, para que aquela situação fosse contida. E o apóstolo Paulo, então, em Romanos capítulo 1, ele vai abordar o mesmo assunto, falando sobre o homossexualismo e, de uma forma geral, falando sobre todos aqueles que desconhecem ou desprezam a existência de Deus, desprezam o conhecimento de Deus. E quando nós lemos aqui, a Bíblia nos fala que por causa desse comportamento, a gente vê no verso 24, por exemplo, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. O verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Então nós estamos vendo aqui duas providências de Deus de forma diferente. A do passado, Deus enviou fogo para destruir Sodoma, Gomorra e demais cidades ali das Campinas. Já no Novo Testamento, Paulo está identificando que Deus abandonou, os abandonou. Pastor, o que é pior? É o fogo iminente destruindo e encerrando a vida aqui neste mundo, ou é Deus abandonar a própria sorte, abandonar as paixões infames? É fácil, pastor, ser abandonado por Deus? São duas situações bem complexas, Não sabemos dizer, as duas são horríveis. Essa é a certeza que nós temos. Mas é interessante o agir de Deus na atualidade, E os reflexos que nós vemos na nossa sociedade com relação a essa prática, o fato, primeiro, como o irmão disse, eles abandonaram a Deus. Eles preferiram adorar a criatura do que adorar o Criador. Depois disso, se eles estão adorando a criatura, logo entra a idolatria. Depois da idolatria entra a imoralidade, que é essas paixões infames. E depois da imoralidade entra a impiedade. Então a pessoa chega numa degradação, numa degeneração, que ela se torna seres como um verdadeiro animais, São movidos pelo instinto, como a mídia hoje está colocando em evidência o estupro dessa jovem lá no Rio de Janeiro. Então é um animal. Às vezes o animal nem faz isso, Porque o animal ele guarda território. Para ele conquistar a fêmea, ele tem que primeiro matar o seu opositor. Desafiar, Parece que o leão faz isso, Ele para ser o dono lá das fêmeas, ele primeiro tem que matar o valente, o que está lá tomando conta, para depois ele... Então ele dá um sangue
tremendo e muitas das vezes ele mesmo morre, né? Mas o homem não. O homem, ele chega a essa paixão infame e hoje nós vemos que o ser humano está dessa maneira longe de Deus, não quer saber de Deus. Deus os entregou a uma paixão infame. Muito bem, então esse é o assunto, não podemos pensar, é claro, num fatalismo, né, que tudo já está destruído, acabado, tudo vai seguindo um curso natural de destruição, não é? Mas que há esperança sim. Enquanto há vida, há tempo então para o arrependimento, há o tempo para buscar a Deus e com certeza todos que se arrependem e buscam a misericórdia do Senhor acharão, serão perdoados, pecados cancelados e terão então essa esperança de vida eterna. Essa é a esperança que realmente tem movido a nossa vida, tem movido o nosso coração, porque Deus está com os braços abertos, disposto. Deus deseja que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade, que se arrependam e sejam salvos. Nós temos aqui perguntas que chegaram do nosso ouvinte e consulente Adão. E a primeira pergunta do Adão, pastor, é se nós podemos perder a salvação. Essa pergunta até me fez lembrar de uma declaração certa vez do Senhor Jesus, dizendo que as suas ovelhas, os seus discípulos, estão em suas mãos. Ele diz, e ninguém as arrebata da minha mão, né? Mostrando uma segurança para aquele que está em Cristo, está seguro em Cristo. Mas é possível, pastor, alguém perder a salvação? Primeiro precisamos entender a palavra salvação. No grego significa soteria, significa livramento. E um sinônimo dessa palavra livramento é chegar à meta final com segurança. Outro sinônimo é proteger de dano. Então entendemos que a palavra salvação, ela envolve todo o tempo da nossa vida. Não podemos pensar, vou ser salvo se porventura nós estamos navegando e aí acontece um naufrágio e alguém joga um bote, um colete de salva-vida, nós somos salvos naquela situação. Mas a salvação que a palavra de Deus mostra é uma salvação, como diz aqui o sinônimo, chegar à meta final com segurança. Se for salvo só naquele momento, não é salvação. A salvação ela tem que ser contínua. Então a ideia de salvação é o que nós encontramos aqui no Cântico de Moisés, em Êxodo, capítulo 15, verso 2. Moisés cantava assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Então ele teve aquela salvação de sair do Egito, de passar pelo Mar Vermelho, e ele passou pelo deserto, até chegar ali próximo da Terra Prometida. Então a salvação, nós entendemos que é o caminho, é a estrada através da vida para a comunhão eterna com Deus no céu. Por isso o Senhor
ele pôde dizer no seu Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 7, verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Que vida é essa? É a vida eterna. E poucos há que a encontrem. Então, prezado ouvinte, você tem que entrar pela porta estreita. Essa é a salvação. É a continuação de um processo. Não podemos entender isso como algo que é apenas temporário, mas a salvação envolve até o plano final. Por isso Paulo dizia, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça. É chegar até o final, né? Pastor, a próxima pergunta do nosso consulente Adão, ela vai na mesma linha que Deus pode permitir que alguém perca a salvação? É aquela questão bem clara, né? Como o senhor tem dito, a pessoa entra pelo caminho, pela porta estreita, está ainda aqui na terra, está vivendo, mas está seguindo a Cristo, está perseverando, como diz a palavra de Deus. Mas em um dado momento da vida dela, ela vai se esfriando na fé, muitas vezes ela se ocupa muito com o trabalho, com os estudos, e vai deixando as coisas de Deus num plano menor de importância. Ela vai priorizando mais a parte profissional, a parte até sentimental, os estudos, e vai ficando as coisas de Deus de lado e vai perdendo o ânimo, vai perdendo a força. E como é de conhecimento de todos que nos ouvem, que frequentam, participam de uma igreja evangélica, quem já não viu um membro ou uma membro da igreja ir se afastando e depois se afasta, não quer ir mais, não tem mais vontade, a pessoa é até visitada, perguntam, falam e a pessoa não quer, a pessoa vai embora. Pastor, o irmão Adão aqui, ele está perguntando, Deus permite que alguém perca a salvação, pastor? Nesse caso, não estaria envolvido aí uma vontade própria dessa pessoa? Com certeza, Deus sempre quer a salvação de todos, né? Por isso Jesus, naquele convite de Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite está aberto, a porta está aberta. Como Deus poderia impedir alguém de chegar-se a Ele? Deus, Ele é um Pai misericordioso. Custou tanto entregar o seu Filho na cruz. Agora, nesse aspecto dessa pergunta, devemos entender e não podemos definir porque é algo subjetivo em cada uma das pessoas, até que ponto essa pessoa foi convertida ou não. Nós não sabemos. É um mistério. Quem somos nós? Nós não somos o Espírito Santo. Então, se uma pessoa ele tem os sinais nós podemos ver, a manifestação dos sinais da conversão, nós temos como distinguir, nós temos o discernimento espiritual. Mas muitas das vezes pode acontecer que essa convicção não foi o suficiente para transformar aquele coração. Aquele coração ainda tinha resquícios do velho homem, e o velho homem não foi sufocado suficientemente, e assim, com o tempo, este velho homem ressurge. E aí nós encontramos como Paulo se queixa no final do seu trabalho lá em Roma, ele diz assim, essa palavra sempre me toca muito, porque Demas me desamparou, amando o presente século,
e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, ele também reclama que Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Então, são situações em que nós podemos ver como as pessoas, às vezes, podem abandonar, de repente, o caminho em que estão andando. E lá em Apocalipse 2, falando à igreja de Tiatira, o Senhor Jesus diz no verso 26, e ao que vencer, quer dizer, as nossas lutas, elas são contínuas na vida espiritual. Não é um dia, pronto, eu estou bem, e no dia seguinte, como é que eu estou? Então, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, irmão Adão, entenda que a salvação é um ato contínuo. Deus não vai fazer ninguém perder a salvação. Quem faz é o homem. O homem que faz a escolha de abandonar a Deus. Mas Deus não abandona ninguém.